Bem, é o seguinte, ontem, né, como é que eu posso mencionar para vocês, o Luiz Inácio Lula da Silva foi atacado pelo Bolsonaro e a coisa ficou feia aí, ficou um tanto que complicado. Então, eu vou falar para vocês aí sobre a situação, o que que o Lula, de certo modo, respondeu ao Bolsonaro, até porque Bolsonaro está achando que ele, né, aqui é um país que não tem regras. O Lula realmente colocou o Bolsonaro no lugar dele. Para quem não sabe, o Bolsonaro veio a um evento aqui em São Paulo ontem, né, saiu na Folha de São Paulo, enfim, o Bolsonaro tem um espaço na mídia, né, lamentável. E o que que o Bolsonaro fez? Simplesmente atacou o Lula e chamando ele de, né, que o Lula é um baixo, não sei o quê, quer privatizar o Brasil e tal e coisa. Então, o Bolsonaro falou isso. Aí o Lula respondeu hoje. Eu falei, pô, o Lula não vai responder o Bolsonaro, não. Opa, você acha que ficou barato? Você acha que o Lula ia deixar barato isso? Não. Eu vou mostrar para vocês aqui, né? Ó, Bolsonaro chama Lula de, né? E diz que voltar à presidência é uma missão. O primeiro passo aqui que a gente tem que entender é o seguinte, né? Que o Lula respondeu, ele respondeu à altura, a gente vai falar mais sobre isso. E qual é a missão que ele tem? Porque ele já, de certo modo, conseguiu derrubar, diretamente ou indiretamente, mais de 700 mil pessoas. Se for para analisar sobre o quesito do problema que o Brasil viveu aí com o Bolsonaro, levou mais de 1 milhão de pessoas dessa para melhor. Então, qual é a missão que esse cara tem? Isso é um irresponsável, cara. Aí você vai falar, pô, Claudio, você tá irritado, tá estressado? Claro que a gente tá irritado, tá estressado. E a gente vê um cara desse daqui solto e falando essas barbaridades, humilhando o povo brasileiro. E eu não sei como é que as pessoas ainda têm coragem de votar nesse cara. Bolsonaro realmente é intragável, tá? É intragável, porque um cara desse não tem cultura. Aí o que é que o Lula pegou? O Lula respondeu a ele, né, claro, com toda a elegância, né, como um homem realmente fantástico que é. Presidente, matéria do Brasil 247. Lula responde a ataque de Bolsonaro. Abre aspas, né, frase do Lula aqui. Jumento é um animal mais simpático e esperto que alguns. Fecha aspas. Então tá aqui o Lula partindo pra cima e não deixando barato, porque, né, é o que tem que ser, gente, não tem uma outra opção. Com esse tipo de gente aqui, né, no caso do Bolsonaro, a gente, né, não tem uma outra opção. O cara é responsável, o cara tá nessa furada aí de ficar ofendendo o Lula. Aí você pergunta, quantos projetos você fez, Bolsonaro, pra ajudar o Brasil? Pra poder mudar a história do Brasil pra melhor? Quantas vidas você salvou? Nenhuma, pelo contrário. A gente vai ver aqui um pouco mais do que o Lula falou aqui, tá? O que seria ofensivo seria comparar um jumento a ele, isso sim. Ofensivo aos jumentinhos, Lula também. Lula também. Ofensivo aos jumentinhos que não fazem mal a ninguém. O pior que, né? O Lula tá errado isso aqui? O Lula tá errado, né? Os jumentinhos, né, não fazem mal a ninguém, pelo contrário. Foi um animalzinho que carregou, né, para quem é cristão aí, Nosso Senhor Jesus Cristo e a mãe dele. Então, assim, olha, gente, olha, eu sinceramente não tenho como falar. Você vai falar, pô, Cláudio, você tá exagerando, mas não tem como. É um cara que não cresce. Quando a gente olha para todo respeito a imagem do Bolsonaro, que vocês sabem como é que a gente respeita a imagem das pessoas, mas não tem como. Tem como. Aqui tem um cara que é realmente fantástico, isso aqui, ó, que mudou a história do Brasil para melhor. Isso aqui, você tá vendo aqui, o Luiz Inácio Lula da Silva. Tirou o Brasil, né, da 14ª posição aí em relação à economia e levou para a 5ª maior economia do mundo. É um cara que criou o Bolsa Família, ciência, pelo menos colocou em prática Ciência Sem Fronteira, Luz para Todos, tá? Criou vários projetos sociais, cisternas, Bolsa Família, pelo menos colocou em prática, tirou mais de 40 milhões de pessoas da extrema pobreza, colocou essas pessoas quase aí em nível de consumo de classe média baixa. Então realmente é um cara fantástico. E do outro lado, nós temos quem? Nós temos esse daqui, ó. De um lado, Bolsonaro, que teve aí, como é que eu vou aumentar aqui, a matéria do Brasil 247, depois vocês dão uma olhada lá. E de um lado, esse homem aí, que é pavoroso, o senhor é pavoroso, Bolsonaro, assim, realmente não gerou nada de produtivo para o Brasil, pelo contrário, aliás, o senhor está está aí dizendo que o Estado não presta, que isso, que aquilo, mas você está há 30 anos, de certo modo, gerando transtorno e comendo dinheiro do povo brasileiro. Até quando? Você não vai parar com isso? Não vai parar com essas insanidades?
com essas loucuras. Então, gente, é assim, esse é o cara. Não tem como a gente comparar o Lula a ele, sabe? É ridículo, é uma pessoa que não luta para poder melhorar o Brasil. Tá? E aí ele acha que a contribuição do Bolsonaro é isso, é tentar ofender o Lula, tá? Mas não tem nem capacidade cognitiva para isso. Com todo respeito ao Bolsonaro e tal, assim, é assim, gente, ó, é lamentável. Então, o Lula pegou, colocou aqui o Bolsonaro no lugar dele, tá? E respondeu aí, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondeu de forma irônica a um ataque aí do presidente Jair Messias Bolsonaro, que havia chamado de analfabeto, durante um discurso na Câmara Municipal de São Paulo. Isso aqui já passou, Bolsonaro. Se for pra gente parar pra analisar aqui o seu comportamento em relação à polícia, você é um analfabeto em ciência, em economia, né? Enfim, em tudo. Né? Nunca fez nada, nenhum curso, você tá há 30 anos aí como deputado, nenhum curso de inglês você sequer sonhou a fazer. Enfim, gente, ó, eu sinceramente fiquei muito chateado com a ofensa do Bolsonaro. Eu acho que ele poderia questionar o Lula sobre outras situações. Olha, Lula, eu apresento, né, apesar de que não tem como, né? Ele teria que fazer uma coisa boa para ele questionar o Lula, mas não tem nada. Aí fica difícil. Gente, ó, esse é o vídeo de hoje. Tá? Falando aí sobre a situação do Bolsonaro e tal, enfim, né, essa tentativa de partir para cima do Lula, que foi o que ele fez. Os vídeos aqui estão saindo mais tarde, tá? Eu tava colocando um vídeo aí meio-dia, mais 11 horas da manhã e 7 horas da noite, mas vão sair mais tarde. É sempre ali a base de umas 18 horas e depois o outro 7 horas, 7 e meia. Mas é isso. Se você gostou, deixa um like aí que é importante. Também se não puder, não tem problema. A gente se fala, um abraço.